RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez com o nosso Gourmet da TV, chegando no final da semana, que começamos com calor, veio frio, veio tempo bom, hoje chovendo, mas é a nossa temperatura, nosso final de inverno. A semana que vem, graças a Deus, entra a primavera, né? Até com o clima da semana farroupilha melhorando o nosso astral, né? Hoje nós temos um programa um pouquinho diferente, né, Pipe? Nós, aliás... Eu não acho que seja diferente. Não, aliás, eu acho interessante. Não, eu quero dizer o seguinte, aliás, o Pipe, desde o início das nossas emissões, vem fazendo referência, nós vínhamos conversando aí... Você sabe a minha luta para trazer alguém que falaria sobre queijos, porque eu consegui o Borges. E nós conseguimos hoje... Satisfação em tê-lo aqui, Borges. O Pipe trouxe exclusivamente o Borges, trouxe o Borges para falar exclusivamente sobre queijo e outras coisas em torno do mesmo tema, não é, Pipe? Parece mentira, mas desde o começo que nós começamos, eu sempre quis trazer alguém para falar de queijo, porque para mim é um problema que pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que ser pasteurizado, o leite tem que ser cru, bota sal. É pior que vinho, o leite. Mais ou menos. Tudo que é história. Por acaso nós nos encontramos, então o Borges diz ele que ele está montando uma empresa gaúcha que comercializa exclusivamente queijos artesanais brasileiros. Perfeito. E de pequenos produtores, não só do Rio Grande do Sul, mas de todo o Brasil. E eu acho isso interessantíssimo, porque a gente que é acostumado a viajar, a gente chega lá pela França, a Alemanha, tem aquelas mercearias com aquelas quantidades enormes de queijo. Fica bobado, né? Fica bobado com aquele monte de queijo. Agora nós chegamos aqui, o que nós temos no supermercado? Queijo fatiado, queijo não sei o que, não temos nada. Então, tem muita coisa com muito pouca qualidade, né? Muito pouca qualidade. Então eu fiquei muito contente em poder trazer o Borges para nos falar sobre queijo. Como você começou a gostar desse produto? Eu fico feliz de estar aqui, agradecer a vocês por receber. É a primeira vez, acho, que a gente faz um programa de TV com queijo artesanal, né? Exatamente. Nós fizemos aqui no nosso programa, já também por relacionamento, nós fizemos um programa envolvendo o queijo serrano nosso e toda a dificuldade que exatamente. Serrano, que foi lançado, inclusive, um livro. Há pouco tempo. Há pouco tempo. E o autor desse livro veio aqui e nós... Legal. Então, o mote foi bom porque agora nós estamos fazendo um programa efetivamente conforme... Então, primeira coisa, né? O Pipe, pelo menos, conseguiu atingir o objetivo, que é uma grande coisa. Conseguiu trazer o queijo. E conseguiu trazer queijo artesanal, brasileiro, de qualidade, para nós conversarmos a respeito, mostrarmos para o espectador que nós temos vida. E mostrar para os nossos amigos que queijo não é só aquilo que tem ali no supermercado. Claro. Inclusive na banca, no centro, no mercado onde se compra mais queijo, não tem uma qualidade de queijo que o Borges vai nos mostrar. Sim. Mas me conta como é que começou a gostar tanto de queijo? Eu sempre gostei de gastronomia, de comer principalmente, né? Como todo mundo começa. E aliás é muito bom, né? Vamos combinar. E o queijo sempre foi presente na mesa, né? E por força eu comecei a trabalhar com queijo. Fazia feiras com queijo nosso, queijo gaúcho, queijo importado. E aos poucos eu fui evoluindo e fui buscando queijos novos. E um dia numa feira, eu sou muito pão duro, não sou mais tanto, mas eu já fui mais. Numa feira tinha uma moça com uns queijinhos muito pequenininhos assim. Um queijinho marrom e custava R$50 aquele queijo. E eu fiquei pensando, nossa, R$50. Na época o queijo era vendido a 15, 20 reais. Era mais do que o dobro e a metade do tamanho. 50 quilo ou 50 cada queijo? Era muito pequeno. E eu pensava nos meus, que custava 20 pila o quilo, 2, às vezes umas peças grandes, né? E ela, muito educadamente, perguntou, tu quer provar o queijo? E ela me veio com um pedaço desse tamanho, né? E eu, nossa, eu não vou sentir o sabor. Quando ela me deu um pedaço daquele queijo, parecia aquela cena do filme do Ratatouille, sabe? Eu sentia aquele sabor forte, intenso na boca. Eu, nossa, que é muito diferente do que eu estou acostumado a comer.
3 anos depois, ela ganhou o prêmio de melhor queijo do mundo. A nome dessa moça é a Marli Leite, ela é de Minas Gerais e é feito a partir do leite cru, como que a gente vai ver hoje aqui também. Perfeito. Começou assim, começou porque eu estava numa feira, provei um queijo e era muito bom. Qual é a origem do queijo? Como é que o queijo começou no mundo? Tem alguma ideia? Como é que... Tem registros, mas assim, não é nada específico, sabe? Há pouco tempo, até a semana passada, se descobriu na Croácia, no período neolítico, formas de queijo. E através do carbono 14, um estudo mais técnico o queijo daí. É milenar. Ele é do período neolítico, tem mais de 2.000 anos. Mas o registro assim mais icônico que se fala é o queijo que antigamente se guardava água num cantil do estômago da ovelha. Sim. E um dia o cara errou e colocou leite, e o leite talhou. E teve uma pasta cremosa, e ele achou o cheiro interessante, ele comeu, daí começou a história do queijo, né? Mas não tem algum ponto de origem, assim, né? Esse foi o quê? É a história mais escutada. E hoje, me diga uma coisa, hoje a briga é queijos industriais, que a indústria do queijo é maravilhosa, é muito grande, e queijos artesanais. Essa é a grande briga hoje. Eu não diria que é uma briga, mas assim, o queijo artesanal começou a ganhar espaço. Porque no Brasil a legislação é muito complexa ainda, é um tema meio chato, sabe? Vamos falar rapidamente. Assim. Não, mas é bom falar sobre isso, porque nós temos esse negócio da legislação. Por exemplo, nós falamos há pouco no Serrano, né? Sim. Serrano, eles estão aí há 30 anos lutando aí para conseguir comercializar num pequeno espaço, em alguns lugares, um queijo de uma forma específica. Tem a lei na Assembleia, aquelas coisas todas, e no Santa Catarina a mesma coisa. Quer dizer, então é importante que a gente tenha a noção da dificuldade. Porque aqui nós falamos em mercados, mercado público, né? A gente, o Pipe, nós falamos muito em viagem, coisa que a gente faz experiências em muitas viagens. Pô, tem países aí desenvolvidos com tradição e as feiras são feiras em que tu come as coisas naturais, não tem... Aqui para abrir uma banquinha numa feira para vender não sei o que, é uma bronca que a saúde põe, é toda uma dificuldade, parece até que nós somos o esteio do mundo da legislação. Uma das últimas coisas que aconteceu... Esse negócio de falar de legislação é importante, né? Uma das últimas coisas que aconteceu, que é uma barbaridade, bacalhau salgado tem que estar dentro de uma parte refrigerada. Vai ser uma barbaridade. Tem exageros. Tem exageros. Isso é um absurdo, né? Começa que a lei dos produtos artesanais ela é de 1950. Então a visão que a gente... A visão que tínhamos naquela época para agora é absolutamente totalmente diferente. Mas no caso nosso, o leite cru e o leite pasteurizado não quer dizer, não são inimigos. Por exemplo, a gente come queijo de leite cru aqui no Sul e não sabe, muitas vezes. Então, assim, não se parte do pressuposto que o leite cru não é bom ou é proibido. É a forma de fazer o queijo e como é que está estabelecido a queijaria da pessoa, entendeu? Então, assim, se pressupõe que para queijo pasteurizado e leite cru, o gado tem que ser sadio, as boas práticas de ordenha têm que ser boas e a maturação também. Perfeito. Não importa se é pasteurizado ou se é cru. Esse é o princípio básico. Por exemplo, o queijo do Randon aqui no Sul é um queijo excelente. É feito com leite cru. Leite cru? Leite cru. A Gran Paladari, por exemplo, que tem um queijo aqui também, que é de Santa Catarina. Eu jurava que era leite pasteurizado. Não? Mas é leite cru. O da Gran Paladari, esse de Santa Catarina, que a gente vai mostrar aqui também, é um queijo feito a partir do leite cru. E está no supermercado também. Então, depende da forma como se faz. O que acontece, às vezes, nessas dificuldades, é que a legislação pede para que as pessoas, o produtor tenha uma característica de indústria, sabe? Ele quer um pé de leite de 6 metros, ele quer uma fonte de água do lado, e o pequeno produtor não tem condições de fazer isso. Nem pode, não. Então ele tem um produto muito mais seguro, às vezes, até que um produto pasteurizado, mas ele não tem condições, às vezes ele nem quer também toda aquela indústria, porque ele não vai dar condições de seguir adiante. Não vai ter retorno nisso, né? Não vale a pena. Eu vou te fazer uma pergunta. Geralmente o queijo artesanal é mais caro, se paga mais. Por quê? Não é que o queijo artesanal é mais caro, o queijo industrial é muito barato. Queijo industrial é muito barato. Tem escala de produção, é isso. Quer ver um caso, por exemplo, trocando em miúdos, né? A indústria ela não tem gado leiteiro. Claro. Então ela compra o leite dos vizinhos. Então eles dizem quanto que o leite vai custar. Automaticamente eles colocam o preço no queijo. O artesanal como é que é? Ele produz o seu queijo, ele sabe quanto custa. Então ele vai colocar o preço que custa para ele o queijo. E a indústria não, ela diz quanto vai custar. Então é fácil para ela regular o preço do mercado. Quem regula o queijo industrial é a indústria, não é o produtor. É a indústria. Interessante isso aí, né? E tem também, geralmente, o acesso a esses produtores é muito difícil, né? Sim, bastante. Isso aí a gente se esforça bastante para trazer esses queijos para cá. Sim. Que coisa interessante, né? E quais são os principais locais do nosso país, onde
se produz queijos? Tem queijos muito bons hoje em quase todo o país. Tem regiões que são mais históricas, como é o caso de Minas Gerais, né? Minas é um celeiro do queijo, como a gente costuma chamar, porque a produção é muito antiga. Se produz queijo lá há mais de 200 anos em algumas regiões, até mais. O queijo do Cerro tem mais de 300 anos de história. Santa Catarina tem produção, São Paulo tem produção. São Paulo tem produção, Santa Catarina tem uma boa produção também. Aqui no sul nós temos o queijo nos Altos da Serra, que são boas produções também, com qualidade. Enfim, o Brasil hoje produz bastante. Brasília está começando a produzir queijo. E no Rio Grande do Sul, o que No Rio Grande do Sul a gente tem muito leite pasteurizado ainda, né? Porque mas onde é que tu tem ainda um bom queijo? Paulo Lopes, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Altos da Serra. Alto da Serra. São Francisco de Paula produz queijo bom também. Bom também. Na verdade, assim, eu não gosto de falar que não é bom pasteurizado. É que o artesanal feito com leite cru ele tem mais sabor. Por que isso? Porque ele preserva as características do leite. Quando a gente faz a pasteurização, a gente esquenta, assim, até para o público entender, né? Esquenta o leite até uns 70 graus e resfria rapidinho. Isso faz com que tu mate alguma parte microbiológica do leite que confere sabor e confere consistência. Por isso que esses queijos eles ficam assim. E eles ficam firmes fora, porque ele sozinho ele se protege. Na pasteurização a gente perde esse processo todo. Então a gente perde gosto. Quem perde somos nós. Isso é sadio? Queijo cru? É. Sim, muito. E por que essa luta, então, se é sadio ou não é sadio, e dizem que... Isso é uma coisa de antigamente. Porque, antigamente? Não tem mais? Não existe isso mais. Porque tendo esses 3 pontos que eu te falei, de ordenha, gado saudável, boas práticas de maturação saudável, todo queijo vai ser bom. Ah, tá. E a tua ideia agora é abrir uma loja em Porto Alegre só de queijos artesanais. Sim. Quer dizer, eu vou poder ir lá na tua loja, assim como eu vou na Espanha, no mercado da Espanha ali, e chego ali, tem aquele monte de queijos. Não vamos longe, né, Pipe? Nós há pouco tempo, a experiência, o espectador tem muito dessa experiência. Nós temos aqui eu não vou tratar do tipo de queijo, mas aqui no Uruguai a gente vai, por exemplo, a Ribeira, tem uma das ruas ali, nós temos uns 10 mercados que vendem queijo de boa qualidade, né? Que é diferente lá na situação, né? Mas nós temos casas de queijo, né? Não, e eu inclusive estava conversando e a gente vai lá e compra meio quilo, né? E ele me disse, não, isso é tudo produzido aqui, mas não tem aquele ali, né, queijo suíço, porque a gente vai ali em Ribeira, pensa que é tudo importado. Não, é tudo produzido aqui. A nossa ideia com a loja vai ser assim, ó, imagina uma mercearia de antigamente. Uma coisa que falta para nós... Claro. Só para não perder essa nossa conversa. Nós vamos fazer referência àqueles queijos que nós temos lá no Uruguai, ali ao lado, na rua, ao lado da Sarandi, tem várias lojas que tratam desse assunto, que tratam de queijo, vendem queijo, a gente compra muito, as pessoas compram, né, que trazem para cá, queijos diferenciados, queijos, umas peças maravilhosas. Lindas. Né? E tem os queijos também industrializados, das mesmas lojas tem os queijos industrializados, mas eles têm aquele queijo que eles fazem lá, é um queijo cru ou é queijo pasteurizado? Tem os dois. Tem dos dois, tem né? Os dois. Exato, é isso. Né? Uma coisa que é legal deixar claro... Ela disse que tem dos dois. É legal deixar claro assim, nós não somos contra queijo industrial, entendeu? Claro, na verdade, a indústria nos ajudou... nós queremos melhorar e ter condições de escolher. Exatamente. Esse é o ponto. Nós temos que ter condições, mas hoje não temos essa condição. A indústria, na verdade, ela nos ajudou muito a ter o queijo na mesa, entendeu? Sim, o queijo ficou barato, ficou acessível. Mas também tem queijo que nem se sabe se aquilo é queijo. Fazem de soja. Se pode fazer queijo com leite de soja? Não se denomina queijo. Até tem uma briga que não pode se usar mais assim, churrasco vegetal, queijo vegetal, entendeu? Então, é um outro assunto daí. Mas queijo é leite. Queijo é leite. Queijo é leite. Espessante, fermento, conservante, compõe o queijo, mas queijo é leite. Ô, Borges, nós estamos usando o nosso primeiro bloco do programa, terminando. Olha como a coisa vai rápida. Isso, você está preocupado com o negócio do programa? Tu vê, o espectador, eu tenho certeza, está interessadíssimo, está vendo as imagens dos queijos expostos aqui na nossa bancada, e nós vamos ter um programa, tenho certeza, com um segmento muito bom. Até já, nós vamos voltar em seguida. Legal. E estamos de volta. E temos nos cercados por muitos queijos.
eu pediria que a nossa técnica lá mostrasse todos os queijos que nós temos, para nós começarmos a falar como é que o Borges, qual é a ideia do Borges de comercializar essas diversas queijos que tem. Que a base do projeto olha, então, os queijos diversos que existem, pode ir passando. Esse queijo é feito com leite de búfala. De búfala. E ali ele é preto em volta porque ele vai carvão vegetal, que é para conservar a umidade no queijo. O queijo do Serjão a gente tem aqui, vamos provar ele depois. Aquela casca natural, é uma casca, não se lava a casca, né? O Trilha é um queijo de São Paulo, queijo feito de cabra. Nós temos... Esses queijos todos você vai comercializar? Não todos. Aqui a gente tem alguns que ainda não tem aquela certificação que nós falávamos. Sim, não pode, né? Não pode. Essa certificação a gente tem que obedecer porque é um negócio, é um comércio, né? Na verdade é uma coisa que ainda para nós é muito complicada, porque não faz mal para mineiro, mas faz mal para gaúcho, para ver como essa lei é antiga, entendeu? Ela não tem sentido. Não tem sentido, não tem mas mais. ela existe. Mas existe uma lei nova de queijo artesanal, de produtos artesanais, que aí vai contemplar o queijo, os embutidos e vai nos agraciar bastante aqui no Sul também. Certo, pequenos produtores. Vai ser criado um selo novo, já foi assinado pelo Temer isso, já foi sancionada a lei, ela já existe, só que ela não foi regulamentada ainda. Perfeito. Mas em breve, queijo artesanal, com uma inspeção municipal, já vai ser... É uma evolução. Essa é a inspeção que eles não conseguiram regular bem ainda. É uma evolução muito interessante. Demais, porque a gente tem uma produção muito interessante e não consegue organizar ela ainda, né? É o caso do nosso Serrano aqui, né? Claro. O Serrano vai entrar nesse esquema também. Nesse esquema também, né? Bom, e me diga uma coisa, para aproveitar o espectador que está vendo essas imagens de diversos queijos com nomes estranhos, por exemplo, mandala agora. Sim. Né? Explica, esse nome é um nome colocado pelo produtor, né? Exato. Né? Ele é da região, é homenagem, essa coisa. Exato. Toda, né? São homenagens para, por exemplo, esse aqui é o queijo do Ivair. Leva o nome dele, é o queijo que o Ivair faz. Perfeito. Na verdade, até o nome, no caso da Serra da Canastra é curioso, que geralmente quem faz o queijo são as mulheres. Perfeito. Só que nem sempre elas levam a fama. Claro, né? No caso do Seu Zé Mário, que é um queijo que a gente tem aqui, quem faz é a Dona Valdete. Mas todo mundo conhece como queijo de Seu Zé Mário. Mas geralmente é uma homenagem para alguma coisa. Tá certo. E dá uma explicação também para o espectador, eu só de ouvir falar que conheço. Serra da Canastra, em Minas Gerais. Né? Exato. A Canastra, a região da Canastra é em Minas Gerais. Né? Minas é um estado que tem um volume territorial grande. Né? E a Canastra está situada perto de São Paulo, não é? Ela fica a oeste de Minas. A oeste de Minas, né? Bem no alto da serra. No alto da serra. Ela é interessante, uma região fria, inclusive, né? Ela é famosa porque ela é uma região que ela conseguiu se organizar, no caso do queijo, né? Perfeito. E a produção deles é muito antiga. E eles têm um método que eles foram de 200 anos, 300 anos. Mais de 200 anos. É. Na verdade, a Canastra hoje é a única região que produz queijo que ela é protegida pelo patrimônio histórico do Brasil. O queijo da Canastra é um produto tombado pelo patrimônio histórico. E é uma região, o queijo da Canastra tem essa dúvida, né? A canastra é um tipo de queijo? Não, é um queijo de identidade geográfica. Perfeito. É o queijo produzido em 7 municípios ali. Esse é um queijo da Canastra. Agora o espectador está vendo ao vivo. Nós vimos as fotografias, agora está vendo ao vivo alguns dos queijos. Esse é um queijo da Canastra, é o queijo do Ivair. Perfeito. Ele tem uma casca natural e a massa dele é muito cremosa. É um queijo que a gente vai provar aqui depois. Perfeito, perfeito. Mas vamos lá, Pipe, vamos... É muito interessante. Qual é tudo isso é feito com leite cru. Todos que nós temos aqui, sim. E a luta é essa, tem que fazer com leite cru. É que o leite cru, ele preserva sabor, primeiro, né? Porque quando a gente pasteuriza o leite, como a gente falou antes, a gente perde as características locais do leite. Que é o quê? Os minerais do solo, a qualidade da água da região, a altitude do terreno, tudo isso influencia a qualidade do queijo. Quando ele é artesanal, quando a gente fala em artesanal, o que é? É feito à mão, não vai conservante, não vai fermento, não vai nada químico. É leite e sal. Então, tudo que for nesse processo vai alterar o sabor do queijo. Perfeito, perfeito. E como se come o queijo? Como é melhor para se comer um bom queijo? Aí tem a figura do queijeiro, que é essa parte que eu entro, que a gente perdeu muito isso, né? Perdeu de forma geral, eu acho. Um espectro, como é que se chama? Que explica o queijo, como é que é? Eu aprendo com os produtores, eles me ensinam como passar para quem vai comer o queijo.
Tu é um sommelier, então, do queijo? Eu não gosto muito dessas palavras modernas, mas eu tento ajudar, entendeu? Porque a gente perdeu, né? Não tem mais o sapateiro, não tem mais o chaveiro direito. Tá bem, não. Tem o cara do queijo também. Sommelier é um negócio de beber, mas queijeiro serve. Acho que sim, né? Queijeiro. Tá bem. Então, nosso queijeiro... Cada queijo vai ter um... Essa figura aí faz falta, no caso, aqui no Sul, por exemplo, de saber como é que eu como esse queijo. Claro. A gente não pode recomendar... A coisa mais difícil, desculpe te interromper, mas a coisa mais difícil quando a gente não conhece alguma coisa, né? A Jane que gosta de perguntar muito, né? Que vive perguntando, né? Mas ela tem razão no final. Aqui a pior coisa que a gente tem é o seguinte, eu não quero ouvir uma explicação que o vinho é o melhor vinho do mundo, por exemplo, mas é que tu não conhece, né? Então, agora, o queijo, tu chegar num local, num mercado, no máximo nas melhores bancas do nosso mercado, tem 2 ou 3 pessoas, no mínimo, que conhecem aquele queijo que está ali, que é um queijo industrializado. Mas eles não conhecem as características. Não, mas é isso que eu estou dizendo, né, Pipe? Eles conhecem aquele queijo que está ali, foram instruídos com relação àquele queijo, que chegou importado não sei da onde, mas não tem uma explicação para dar técnica, nós não temos. Esses queijos daqui, para mim, são todos eles zero, eu sou zero à esquerda neles. Vou te fazer uma pergunta, tá? Claro. Eu amanhã vou fazer um churrasco lá em casa. Sim. O que tu me recomenda para me levar de aperitivo? Tu vai me convidar? Se tu trouxer o queijo, aí é certo. Já começou a levar vantagem. Depende, cada caso é um caso. Isso é legal perguntar. Essa figura, mas eu não culpo esse comércio, entendeu? Não, mas eu não estou culpando também, eu só estou dizendo o seguinte, caímos num lugar comum, a gente assim, acaba, a gente não sabe, exato, né? E as pessoas não sabem também te dar orientação. Porque eu fico até com medo, né? Sim. Você faz esse queijo aí, eu digo, o que eu vou levar agora? Acostumado a levar queijo comum, né? Para quê? Qual é a finalidade? Qual é a referência, né? Cada queijo vai ter num churrasco, por exemplo, né? A gente vai... O churrasco é forte. Exato. A gente vai comer coisas mais leves, de entrada. Mas vai estar bebendo, geralmente, uma caipirinha, uma cerveja. Então, a gente vai tentar harmonizar com isso, com uma cerveja, com uma caipirinha que tu estiver bebendo junto. Essa coisa da harmonização é uma coisa que se fala muito hoje em dia, né? Tá na moda. É uma coisa muito, isso é pra... Tudo se harmoniza. Isso é uma coisa... a gente quer aproveitar o máximo com pouco. Exato. A gente em pouco tempo também. Então, bom, se tem tudo isso, por que eu não vou aproveitar? Então, qual é o queijo desses aqui que nós temos aqui que tu vai... Se tu me convidar, eu vou levar o queijo Donese, que é um queijo da canastra, tá? Pra gente comer, são queijos mais suaves, assim. Levaria um queijo da Mantiqueira, lá da Serra da Mantiqueira. É queijo mais suave. É um queijo que tem um pouquinho de sal, não tem muita gordura, porque a gente vai comer carne e geralmente vai ter gordura junto depois. E eu levaria um queijo de ovelha que é pra atiçar o paladar. Porque a gente faz não muitos queijos. Por que o queijo da ovelha atiça o paladar? Porque ele é um leite diferente, é um animal diferente, ele é um queijo mais... Mas ele é um queijo mais forte. Ele é mais forte, é mais untuoso. A nossa espectadora também, né? Maria da Graça Duda está achando maravilhosa a mesa de queijo. Legal, obrigado. Delícia, né? Legal, tá muito bonito mesmo. Vai poder comprar esses queijos em breve. Então. Mas vamos continuar. A questão da harmonização nada mais é do que como se fosse um casal, né? A intenção do casal é que os dois juntos sejam diferentes e se compartilhem coisas e cresçam juntos. Então, harmonizar nada mais é do que fazer com que um complemente o outro. Então, eu não posso pegar um queijo muito forte com uma bebida muito forte que os dois vão brigar, não vai dar certo. Perfeito. Tem que ser uma coisa mediana. Isso se aprende através de técnica, né? Gordura, sal, quantidade de massa, como é que vai ser? Quanto à saúde, sim, todos esses queijos têm alguma recomendação para má, para ruim? Não coma esse, coma menos esse? Existe alguma coisa? Pipe, o queijo é proteína, é leite. O queijo feito a partir... Sim, mas um queijo proteína, é leite, mas esse leite ficou muito tempo parado, fermentando, certas coisas assim. Pelo contrário, quanto mais tempo, vamos pegar um queijo como esse aqui, por exemplo. Se observar, ele é um queijo já compacto. O que acontece com o queijo? Vamos pegar 2 diferentes. Vamos pegar esse aqui que é o do Serjão. Esse aqui tem 22 dias, ó. Esse aqui tem um cheiro bem pungente. Ó. Tem 22 o quê? 22 dias. Deixa ele fixar aqui na... Que ele foi feito? Isso. E já criou toda essa crosta? E a diferença dos dois, na verdade, eles são 2 queijos da Serra da Canastra. Esse aqui, da casca lisa, é porque ele limpa a casca no processo de maturação. Sim. E o Serjão... Ele não tira a casca, ele deixa a casca natural. Isso aqui confere o quê? Sabor pro queijo, ele vai ficar mais cremoso. Se for ver um queijo que ele é macio, dá para sentir no toque.
Ele vai ter um sabor mais intenso também. Perfeito. Quanto mais tempo passa o queijo, o que acontece? Ele vai perdendo umidade. Ele vai ficando com mais sabor, fica mais picante e mais firme. Cada vez mais firme. Sabe aqueles cristalzinhos que criam em alguns queijos, tipo parmesão? Aquilo é o tempo. Aquilo chama tirosina. E essa tirosina, tecnicamente, assim, é uma matéria viva, natural, que ela manda uma mensagem para o cérebro direto de felicidade, que nem a endorfina. Por isso o cara come um parmesão e, nossa, que queijo bom. Geralmente quem come o Tulha, que é um queijo velho, vai dizer, nossa, que queijo gostoso. Tá com aqueles cristais. E esses cristais são a tirosina. Ah, tá. Tá, mas aqui hoje, aqui no nosso estado, se come muito queijo com pão. Sim. E aí, gosta de fazer um sanduíche, um prensado? O que eu faço? Essa é uma dúvida, todo mundo fala, para ralar, como é que eu boto no pão? Tem queijos e queijos. Esses queijos aqui são queijos maturados, são queijos um pouco mais complexos. Então o queijo industrial é melhor para fazer um sanduíche? Um queijo mais macio? Não, depende. A gente tem o Mogiana, por exemplo, que é esse aqui de São Paulo. Vamos pegar para nós? Ó, esse queijo aqui é um queijo amarelo. Isso é uma outra coisa que está falando de saúde, né? Sim. O pessoal acha, o queijo branco é mais saudável e tal. Não tem nada a ver o queijo branco. O que importa é a quantidade de gordura que tem em cada queijo. Esse aqui, por exemplo, ele é amarelo, assim, e parece gorduroso, mas ele não é. Olha a imagem dele na televisão. Olha que bonito. Ele é um queijo que ele vai urucum. Por que ele é amarelo? Porque ele vai urucum na massa. E o urucum é um corante natural. Claro, natural. Então, assim, ele não tem nada a ver com teor de gordura. Se a mulherada se preocupa com a gordura do queijo, tem que fazer o quê? Pega o rótulo do queijo e olha atrás a quantidade de gordura. Não vai pela cor. A cor não é um parâmetro para... não é parâmetro. Já estamos ser mais ou menos mais saudável. Um pouquinho, a gente vai aprendendo aos poucos, né? Sem dúvida, é interessante. E eu posso perguntar mais um pouco aqui? Nós estamos falando em coisa de queijo. Nós falamos há pouco no bloco anterior, nós falamos daqueles queijos lá que a gente vê muito no Uruguai, queijos produzidos lá, como eles, né? Interessantíssimo. Quem entra naquelas lojas fica muito interessado. E como é que eu comprei este queijo aqui, por exemplo, este aqui, desses, comprei uma peça. Essa peça, ela está pronta para comer? Eu posso continuar trabalhando com ela? Ela vai evoluir de que maneira? Qual é o meu time? Como é que é essa? Eu não entendo. Realmente, nós estamos perguntando, porque para nós, muitas vezes, a gente deixa um queijo lá. Na minha casa, por exemplo, esses dias, eu tenho um cliente e amigo que, eventualmente, ele mora num sítio aqui na Zona Sul de Porto Alegre e, eventualmente, ele produz um bom queijo. Ele tem 2 ou 3 vaquinhas lá, aquela coisa toda. A mulher dele, a Terezinha, faz uma... Arnaldo, um dia tu tem que me olhar aqui, vem aqui, vou te trazer aqui, alemão, né? Mas ele faz um queijo de muito boa qualidade e de vez em quando me leva lá no escritório, né? Uma peça ou 2 para nós lá no escritório. E eu, esses dias, peguei uma peça dele, estava em cima de uma mesa na minha casa, a minha secretária, quando eu vi, estava dentro da geladeira. Sim. Né? Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. Como é que a gente... Onde é que a gente conserva o queijo? Qual é o procedimento da gente? Eu vejo que nesse teu prospecto aqui tem uma colocação de continuação de cura, estabilizar a cura. Conta para nós e para o espectador como é que a gente produz. Nós não estamos falando, gente, do queijo fatiado que nós compramos no supermercado agora de tarde. Nós estamos falando do queijo, a peça, né? Um pedaço da peça, né, Pipe? Como é que a gente conserva queijo em casa? Cada queijo tem uma peculiaridade. Esse é o papel, daí a pessoa tem que perguntar. Tem que perguntar aquilo que nós estamos falando, sabe? Tudo está tendo uma sequência aí, mas vamos ter que fazer um curso disso. Muita gente perde queijo por causa disso. Exatamente. Por regra geral, assim, o queijo gosta de umidade e frio. Então a geladeira é um lugar bom. Queijo feito de leite cru, por exemplo, se tiver até uns 20 graus no ambiente que é agradável, ele pode até ficar fora da geladeira, não tem problema. Tá? Mas queijo muito gorduroso, queijo que a gente costuma comprar no mercado, assim. Isso. Para não ter erro, a minha dica é enrola bem num filme plástico, PVC, e bota lá embaixo na geladeira na parte das frutas. Aí não vai ter erro. Porque em cima também ele vai ficar seco, vai ficar... Se deixar ele aberto, o ar da geladeira é pior que o ar da rua. Ele resseca o queijo. Outra coisa, não filme. Então o negócio é enrolar em papel filme. Papel filme bem fechado, dá 2 voltas. E botar embaixo para ele não suar. Porque ele tem que refrigerar, ele não tem que gelar. Exato. Ele não tem que gelar. E outra coisa, é que nem o vinho, né? Tira antes de comer queijo. Não come o queijo gelado. Certo. Deixa ele respirar, assim como eles estão aqui, por exemplo. A gente chegou aqui, 1 hora, 2 atrás, para a gente provar, eles estão abertos aqui para chegar à temperatura ambiente. Perfeito. O ideal do queijo é chegar na temperatura ambiente. Olha aqui, nós estamos evoluindo na nossa conversa aqui, tá ficando muito Mas tem bom. Que perguntar, tem que perguntar, né? O ideal é perguntar, como é que eu faço com esse queijo aqui? Eu guardo na geladeira, deixo fora? É verdade. E aqui no sul a gente tem muito calor, né? Sem dúvida. Então de manhã está 6 graus, de noite está calor. Exato. Né?
Bom, Pipe, tu tinha razão, hein? Nós tínhamos que fazer um programa sobre queijo, porque tá ficando cada vez melhor esse papo aqui nosso. Eu tenho certeza absoluta que nós já tivemos aqui, eu já, por exemplo, aprendi que o queijo pode ir para a geladeira em outras condições e não a natural. Papel filme, assim por diante. Pessoal, nós vamos encerrar mais esse bloco e vamos voltar em seguida com o Borges, tratando Borges e seus queijos. E nós atrás. Vamos lá, até já. Vocês estão vendo algumas imagens, voltamos com algumas imagens de queijo maravilhosas, todos que estão na nossa bancada, que vocês viram de longe, né? E nós temos presente, nós queremos que o Borges continue nessa... O Borges vai nos mostrar um queijo muito especial. Como é o nome desse queijo? Esse aqui é o queijo Donésio. Donésio. É um queijo especial. Por que tu gosta tanto desse queijo? Esse é um queijo histórico, tá? É um queijo tombado pelo Patrimônio Histórico do Brasil, faz parte lá da região da Canastra. Ele é feito a partir do leite cru de vaca. Aqui a maturação dele está em torno de 50 dias, mais ou menos. Olha essas imagens são lá na casa do Donésio. As imagens são na canastra, na produção desse queijo que vocês estão olhando agora. Exatamente. Olha que beleza. Quando a gente fala em queijo artesanal, pessoal, fala em queijo, não imagina, né? Com essas imagens a gente consegue ver que é uma família que produz. Quem produz o queijo na casa do Onésio é o Onésio, a esposa dele, a dona Helenice, as duas filhas, e agora o netinho está ajudando também. Ajuda na embalagem, alguma coisa assim, né? Essa é a parte da ordenha. Olha onde é que mora o Onésio. Por isso que é difícil esse queijo chegar. Imagina que ele tem que tirar esse queijo de lá, né? Claro. Esse é o Onésio. Esse é o Onésio e a dona Helenice, né? Que coisa, hein? Eles que fazem esse queijo aqui, então. Exato. Uma região interessante, uma região bonita, essa região... É uma região muito bonita. Minas tem um interior maravilhoso. Ela que ajuda. Ela e a Adriele, uma das filhas, também ajuda. Ela está contando porque o Onésio é uma pessoa... Ele sempre produziu queijo, mas há pouco tempo o queijo dele teve essa certificação federal. Perfeito. Então, quando ele conseguiu colocar o queijo dele para fora, aí as pessoas conheceram o valor que tinha esse queijo e ele vendia o queijo na época, para ter uma ideia da desvalorização do queijo lá para ele, que era um produtor artesanal, ele vendia a R$8 em média na porta o queijo. Hoje ele vende a R$90 o queijo dele. Sem dúvida, claro. Porque mudou as pessoas o padrão, tiveram, né? Exato, as pessoas tiveram acesso. Além de ter acesso à qualidade, além de melhorar a qualidade, ele tem mais condições hoje de produzir um queijo de... E aí, o queijo é esse aqui. Esse é o queijo Donésio. Então vamos experimentar esse queijo. A pessoa pergunta, como é que corta o queijo? Corta em quadradinho, corta... Esses queijos maturados, geralmente o corte é muito parecido. Ó. A gente vai cortar uma cunha aqui. Vamos deitar ela. E vamos fazer vários triângulos. A casca é opcional, tá? Sim. A casca, no caso do queijo, tem que perguntar. Aquelas coisas de perguntar sempre, né? Isso, nós vamos... No caso do queijo da canastra, a casca natural, ela é comestível, ela faz parte do queijo. Não tem nenhum produto químico aqui. Então, ela... pode comer sim, sem problema, tá? Problema. Olha só. A textura aqui é diferente, né? A textura, sim, vai mudar um pouquinho, claro. Mas assim, a casca, ela tem sabor também, sabe? Então ela só é mais firme, mais dura. Fique à vontade, por favor. Opa, vamos lá. Vamos lá, né? Essa parte é boa, né? Aqui, por exemplo, ó, quando a gente fala em casca... não tem vinho hoje, nós estamos liquidados hoje. Estamos liquidados. Nada? Mas hoje, com a nossa gripe não dá. Hoje nós estamos... Tá sentindo sabor? Consegue? Faz a gripe? Mas coisa maravilhosa, hein? Tu vê, por exemplo, ó, que a massa dele é macia. Ó, a gente vê aqui que ela não quebra muito fácil. E se a gente come assim a casca por meio, tu tem aqui uma quantidade de doçura, vai indo até uma acidez, até o queijo. Então, se tu comer a casca e a massa juntos, é uma experiência mais agradável. Quando a gente faz... Vou fazendo isso agora. Quando a gente faz degustação, a gente prova primeiro a massa. Perfeito. E depois come os dois juntos. A parte perto da casca. A casca e a massa, exatamente. Esse rapaz, hein? Ele adora essa profissão que ele eu gosto bastante. Entusiasmado, né? Ele é detalhista, né? Sim. Mas olha aqui, ó. E o queijo do Onésio é bom, hein? Barbaridade. O queijo do Onésio na canastra a gente chama da prateleira de cima. São os principais estão em cima. Ele é um deles. A gente tem mais 4 canastras. Simão, te pergunte, quanto custa um queijo desses hoje? Um queijo custa em média de R$70 a R$90. O quilo? A peça. A peça. Bom tu falar do quilo. Porque nós hoje sempre comercializamos o queijo no quilo. Não, mas aqui a gente vai comercializar no quilo também.
Porque esses queijos artesanais de leite cru não come uma peça inteira. É um queijo que alimenta bastante. Se come bem menos. E tu falou no quilo, né? Geralmente aqui no sul o pessoal pergunta quanto que é o quilo. Sim, e aí se torna caro às vezes, porque o quilo é uma peça inteira. Só que uma peça inteira a gente demora muito tempo para comer. Então uma coisa que é legal e a gente pretende mudar isso aos poucos é que as pessoas comprem menos queijo e mais diversidade de queijo. Não comprar uma peça gigante de queijo, deixa em casa. Aí acontece aquilo que tu falou, Calil. O cara leva para casa, se emociona, né? Isso. Compra um queijão, é bonito, é barato, deixa lá e o queijo... Não quer dizer que mais maturado ele vai ficar melhor. Ele tem um ponto ali que ele passou, entendeu? Claro, claro. Como é que você, no seu comércio, você deixa ele numa temperatura sempre certa, uma umidade certa, tem que controlar tudo isso, tem né? que ser umidade e temperatura controlada. Para poder oferecer a melhor experiência gustativa, que é preservar esses sabores que vocês vão provar aqui, sabe? E esse queijo, quando você manda vir lá de cima, vem de avião? Sim. Já tem... uma vez, eu nunca me esqueço... A gente demorou para conseguir essa logística. Uma vez eu nunca me esqueço, estava eu e meu irmão vindo de avião. Quando nós chegamos aqui no aeroporto, a agricultura nos tirou todos os nossos queijos, botou, porque não podia entrar de avião um queijo. Acho que não pode ainda. Então assim, e botaram... terminaram com nossos queijos. O que a gente traz para cá, só para esclarecer até para o especulador, são queijos são rastreáveis, né? Sim. São queijos que, assim, todos eles têm um rótulo, ele diz a fazenda, ele tem um registro, claro, ele tem a inspeção. Porque não pode, então, transportar um queijo desse Não, acho que pessoalmente, assim, se eu pegar e trazer, não sei se pode. Mas eles tiraram de mim isso. Quais são os tipos de queijo que tu considera que existe que tu pode falar? Os tipos de queijos que nós temos? Sim. Artesanais. A gente tem queijo fresco, que são queijos tipo Minas Frescal, é um queijo... Aqui no sul a gente tem um queijo tipo Minas, né? Tá, mas esse queijo, por que ele é usado para quê? Geralmente é para café da manhã, é um queijo suave, leve, né? A Diana que gosta muito desse queijo Minas. É um queijinho muito bom. Quando a gente vai a Minas, Na verdade, todos esses aqui, esses da canastra, já foram os queijos... São tipo Minas, aquele fresco, né? Mas agora estão envelhecidos aqui. Sim. Depois a gente tem os mais conhecidos, são de massa filada, que a gente chama, que é tipo mussarela de búfala. Mas mussarela, isso aí por que a mussarela é usada sempre para fazer as pizzas ou para derreter? O que tem a diferença? Ela tem uma quantidade boa de gordura e ela tem um fácil derretimento, né? E é barata. Por que ela é barata, vamos dizer? Porque industrial é sempre mais barato, né? Sim. Porque vai componentes químicos e tal, que barateia o custo do queijo. Então a gente tira um pouco do leite e entra um pouco de produto químico. Sim. Né? Tu pega um queijo desses aqui, não tem espessante, não tem corante, não tem nada. Tu falou que é queijo filado? Massa filada. Porque esses queijos tipo mussarela de búfala, se retira o soro e aí faz uma massa filada. São fios bem pequenininhos, né? Que depois se juntam e formam o queijo. Se tu for ver o queijo tipo mussarela de búfala, tu vai fazer assim, ele sai uns fiozinhos. Esse é um tipo. Depois a gente tem os queijos de mofo branco. Aqui a gente tem, por exemplo, este. E esse mofo branco é comível? Sim. E não tem problema nenhum, porque geralmente as gurias tiram fora. Não, totalmente seguro. É que tem mofos e mofos. Tem mofo que cria lá na geladeira do queijo que ficou embalado muito tempo, aquele mofo não é legal. Mas assim, um queijo industrializado. Tu falou do caso de uma moça, né, que tinha um desse. Se tiver um mofinho lá num queijinho industrializado, tem na geladeira, não bota fora. Corta essa parte do mofo, descarta e come o resto, não tem problema. Faço isso. Não tem problema. Agora, o que tem problema, por exemplo, é assim, queijos que já tem mofo. Assim, queijo de mofo azul, tipo gorgonzola, camembert, roquefort. Se entrar um outro mofo, ele não conhece. Aí faz mal, ele bota se fora. misturar? Daí ele faz mal. Isso é interessante. Exato. Né? Porque... No caso do artesanal, não. Isso é tranquilo. Esse mofo, por exemplo, posso mostrar um aqui? Pode, claro. Esse aqui, por exemplo, é um leve mofo. Ó. Isso aqui é uma proteção que o queijo cria. Sim. Por ele mesmo. Certo. Ela é comestível e em muitos casos ele confere sabor pro queijo também. Sim. Esse caso aqui, vamos pegar esse que é meio assustador, todo mundo pergunta, come a casca? Sim, come a casca. Como é o nome desse queijo? Esse queijo chama Cuesta Azul. Esse é o Cuesta Azul que nós vimos na fotografia ali há pouco. Esse eu quero experimentar. Todo mundo quer esse aqui. Aliás, tem que comer mais queijo, vamos comer mais. Depois, tá falando dos tipos, né? Então, o mofo branco, o mais clássico é o brie, né? O pessoal gosta bastante do queijo brie para fazer alguma coisa aquecida e tal. É cremoso, né? É cremoso, é leve e tal. A gente tem os de casca lavada. Mas qual é o brie aqui? Porque brie é um nome
Francês. Francês. É. Qual é o nosso brie aqui? A gente não tem um queijo assim, tipo um brie. A gente tem o Tome, que é um queijo lá do norte, que é um queijo de mofo branco, que lembra muito um queijo brie. Mas isso é uma coisa legal da gente começar a dar os nomes certos para os queijos certos, sabe? Parmesão. Parmesão é feito na Itália, sabe? Manchego. É feito... Esse aqui não é parmesão, Não é parmesão. mas parece bem um Sim, parmesão. sim. Porque a gente tem essa referência, a gente sempre vai lembrar o que a gente conhece, né? Então eu conheço bastante o parmesão, porque ele é maturado há muito tempo e ele tem esse aspecto assim, de queijo duro. Então sempre vai lembrar de um parmesão. Só que hoje a evolução do queijo brasileiro faz com que a gente tenha queijos de alta maturação, como esse aqui é o Tuller, que tem um ano Esse de vem maturação. de onde? Esse vem de São Paulo também, da fazenda Atalaia. Quem faz ele é o Paulo. Esse queijo tem uma história legal, que foi o primeiro queijo brasileiro a receber um prêmio internacional. Em 2015 ele foi eleito o melhor queijo do mundo, um dos melhores queijos do mundo. Vamos cortar? Vamos dar uma cortada? Vamos dar uma cortada. No Tuller mesmo? É, esse aqui, então vamos experimentar esse aqui, porque esse aqui tá bonito. Como cortar esse aqui, né, Calil? Vamos lá. Cortar não tem aqui, ó. Vamos quebrar. Esse, ele. esse é quebrado. Que é como a gente faz com parmesão. Existem umas faquinhas específicas, né? Claro, sim. Coisas que são legais, assim, para fazer degustação de queijo. Queijo artesanal tem cheiro. Não é feio cheirar o queijo, tem que cheirar. Faz parte da experiência, entendeu? 3 coisas que são inerentes a nós. Forte, né? Um parmesão forte. Olhar o queijo, cheirar o queijo e sentir o gosto do queijo. É legal obedecer esse ritual, sabe? E quando começa a cheirar, tu já imagina o que está vindo por aí. Deixa eu te contar, eu conto muito essas histórias. Meu pai teve uma época que ele teve no começo, lá na década de 40, 50, ele era importador, ele tinha na empresa de navegação e trazia, nos navios da Argentina, com a Argentina o negócio da transação dele de importação. A exportação nós importávamos muito de lá, via navio. E na minha casa sempre tinha na garagem um queijo, um provolone e um parmesão. E ele colocava esses queijos pendurados e deixava curar esses queijos. Ele não só porque para ralar, como também para tomar com aperitivo. Eu me lembro que aqueles turcos lá iam lá para casa e ficavam horas, mas o queijo ficava maravilhoso como esse aqui, sequinho, né? Ele cuidava aquilo ali como se fosse uma criança. Né? Era, né? Por isso que eu vi o negócio de curar o queijo quando ele sai, por exemplo, esse queijo, por exemplo. Tu vai deixar ele pendurado, vai deixar numa prateleira, para ele chegar nesse ponto aqui, tu tem que curar ele, né? Isso é o que dá a característica para cada queijo também. Depois a maturação é onde está esse queijo. Por exemplo, esse Cuesta azul aqui. Imagina para ele ter essa casca, onde é que ele está? O produtor, para conseguir um queijo cremoso desse jeito, ele escolheu uma cave subterrânea e lá embaixo é muito úmido e muito frio. As então prateleiras ele consegue... são sempre de madeira? Sim, sempre de madeira. Sempre madeira, não pode ser de cimento? Não. Não. Mas no caso que tu falaste do teu pai, é coisa da imigração italiana, né? Ele era libanês, não tinha nada, mas ele libanês? mas ele conheceu isso aí, o queijo, com os argentinos, com quem ele tratava dos assuntos, que eram italianos, via de regra, né? E os queijos vinham lá de Campinas. Olha que eu tô me metendo nesse queijo legal, aqui que tá... Deixa eu dar uma sugestão aqui, ó. Como é que Por exemplo, olha só. Você viu? A gente não sabe nada. Não. Isso é bom. A gente tem aqui casca e a gente tem a massa, né? Sim. Então é importante observar isso aqui no caso do artesanal. Então vamos cortar ele aqui, ó, para tu poder comer um pouco da massa e um pouco da casca. Come ele primeiro, só a massa. Vamos fazer. É isso aqui isso que o Borges nos disse, pegar o corpo o corpo, né? Que queijo interessante, né? Curioso, né? Esse é um queijo da família... vamos Esse é da família dos azuis. Sim. E o pessoal fala, é um gorgonzola? É da mesma família. É um mofo azul que é colocado no queijo que dá esse sabor. Agora vamos provar ele de novo, agora com a casca. Olha a personalidade que ele adquire com a casca. Que legal. Muda tudo. É outro queijo. É outra coisa. É outro queijo. Outra coisa. Então, assim, é importante, sim, observar essas características de cada queijo. E aí a gente tem que ter tempo e atenção para parar e olhar para aquilo que a gente está comendo e saber qual é a história que está por trás disso bom, aqui. hein, É demais. Esse é um queijo curado? Tu falas? É um queijo maturado. Maturado. Olha aqui, não temos hein? E se fosse com vinho, a experiência era outra ainda. E com cerveja, e com cachaça. Pela primeira vez, 2 meses de televisão, de RDC TV, Gourmet na TV, nós não temos um vinhozinho no momento crucial da nossa existência, gente. Hein? Pô, ninguém se candidata aí? Hein? Vamos provar o rei do vinho. Mas e os tipos de queijo que você estava falando, qual é o... A gente parou no...
A gente não falou do casca lavada, que é pouco comum no Brasil. Isso mesmo. Casca lavada é aquele tipo Thaléde, Ponto Levesque, geralmente os franceses usam mais, que nada mais é do que fazer uma salmoura e limpar a casca. São uma salmoura que limpa a casca. São os fedorentos, aquele que a gente chama, Aquele, né? que ficam impregnados, né? Exato. Não. Depois a gente tem os meia cura, que é o caso aqui do nosso serrano, geralmente é meia cura, que ele vai ali pelos 25 dias, tem ainda a massa muito cremosa. O queijo da canastra a gente tem também ele meia cura, que é 22 dias. Depois disso ele passa por um período de maturação. O pessoal, alguns chamam de curado, né? E aí essa maturação ela pode se dar, depende do produtor, depende das condições que ele tem. A gente tem aqui, por exemplo, um queijo do Cerro. Esse queijo tem 1 ano de maturação. O normal dele é 90 dias. Mas olha como é que ele está. Ele fica firme? Ele perdeu toda a umidade já. O Borges, olha aqui, dá ó. pra enxergar, olha só que... Nós temos ainda um mundo com relação a esses queijos, porque cada vez que cada queijo desses que tu pega, nós estamos aprendendo alguma coisa, né, Pipe? Ou pelo menos nós estamos tentando. Então nós temos mais um bloco. E como passa rápido, tu reparaste, então nós vamos dar no último bloco, nós vamos continuar fazendo uma geral sobre essa maravilhosa cultura do queijo, neste caso o queijo artesanal brasileiro, basicamente da Serra da Canastra em Minas Gerais e alguns outros elementos em volta. Até já. Meus amigos, voltamos com esse encontro muito especial com o Borges para falar sobre queijos. E o que eu faço? Eu vou fazer, eu já te fiz a pergunta, aonde que eu vou? Digo, eu quero fazer uma festa assim, tem gente já que organiza, você organiza? Sim, nós organizamos festas e eventos já tanto domésticos como em eventos maiores, para 2 pessoas, para 10, para 50, já fizemos para 5 mil. Se eu for lá na tua loja, a tua loja que vai abrir ainda, que é onde é que vai abrir mesmo? No Moinhos de Ventos. No Moinhos de Ventos. Você, digo, olha, eu vou fazer uma festa assim, assim, assim. Você vai me dar já os queijos que eu preciso levar. Esse é o meu papel. Esse é teu papel. A pessoa vai entrar lá e vai me dizer, olha, posso falar um pouco como é que vai ser? Sim. Claro, tá. claro. Até deve. Nós estamos precisando disso. Tá. Imagina uma mercearia, como se fosse antigamente. Um balcão gigantesco de queijos. A gente vai ter lá umas 2 mesas coletivas, que é para vocês chegarem juntos lá e vamos comer queijo. Eduardo, me sugere alguma coisa que eu quero comer um pouco aqui. Aí vocês vão harmonizar, vamos tomar uma cerveja, vamos tomar um vinho, uma cachaça. Cachaça também é uma coisa que se conhece muito pouco ainda e a cachaça é muito rica no Brasil, né? Ela foi muito desvalorizada, mas ela já está num outro patamar. Tá adquirindo. Então vocês vão sentar lá e vão comer. Eduardo, gostei, quero levar um pouco para casa. Posso pegar um pouquinho de cada um? Pode. Lá a gente vai fatiar, vai pesar e tu vai pagar por peso. Que a gente quer também desmistificar essa ideia de ter que levar um pedação de queijo para casa. A minha ideia é muito interessante. Que tu vá lá umas 3 vezes por semana. Eduardo, eu quero 50 gramas desse e eu vou fazer um evento lá em casa para 15 pessoas. Faz para mim alguma sugestão aí, como é que vai ser? A gente vai montar um kit. Me diga uma coisa. Que legal. Me diga uma coisa para acompanhar, porque você não vai comer somente queijo. Para acompanhar, o que é? É um bom pão? É um salaminho? O que é bom? Depende do queijo. Mesma coisa sempre, né? Mas para o geral do queijo. Sim. Pão é uma boa sempre, até porque o pão limpa o paladar entre um queijo e outro. Mas você me falou que não limpa o paladar com pão, você limpa com água. E pão também. Pão também. Eu perguntei antes se eu podia botar pão. Não, melhor é água. O bom é água. Mas assim, a ideia é que aí tem aquela coisa de novo, depende da ocasião. Então, tu vai me dizer o que tu queres. Eu acho que o queijo tem que ser uma coisa mais descontraída. E lá a gente vai tratar isso dessa forma, sabe? Para não complicar muito. O vinho, por exemplo, é uma coisa que é muito complexa, né? A gente gosta de beber vinho, mas é enorme a quantidade de vinhos que tem. Espumante ou vinho? Espumante e vinho, os dois são bons. Não, eu quero saber com queijo sempre. Depende do queijo. Se for um queijo muito gorduroso, um espumante, que equilibra um pouco, né? A gente sempre lembra do vinho. Porque o queijo geralmente é uma entrada, uma entrée. Então, Sim. E hoje a nossa moda é o espumante. Então, a gente tem espumantes muito bons aqui no Sul, né? São os melhores do mundo hoje. Lá na loja a gente vai ter espumante, vai ter vinho, vai ter cervejas artesanais também, vai ter tudo isso. E a ideia é que tu me diga qual é o teu evento para que a gente possa preparar alguma coisa específica. Então não tem uma regra geral, viu, Pipe? Depende do queijo que tu vai levar e depende do que tu vai fazer. Eu não vou te sugerir, por exemplo, um queijo tudo para tu tomar um café da manhã, né? Mas eu posso te oferecer um queijo do Zé Maia para tu tomar um cafezinho preto.
né? Tu vai ser... Um cafezinho pode ser do queijo de Zé Mário. Aí pode ser o queijo do Zé Mário, né? Qual é o queijo bom aí que você vai me oferecer? Vamos começar por Santa Catarina. Então aqui, tá. Vamos lá. Um queijo de ovelha, feito a partir do leite cru. A ovelha, esse aqui tem 1 ano de maturação. No caso da ovelha, é um pouco raro, assim. Vamos deixar para vocês provarem. Vamos ver que ele tem um sabor bem untuoso. É um queijo um pouco mais forte. Nós quisermos. É. Um sabor. Lembra que eu te falei de mudar um pouco o paladar? Na verdade, é para atiçar sabores porque tu vai comer depois, né? Então, tu já vai trabalhando as papilas gustativas para que elas fiquem preparadas para a coisa que vem adiante. Aí. É um queijo de ovelha. É um queijo de ovelha. Ele é mais intenso, né? Ele é mais intenso. Bota para mim, por favor, ali. Pois não. Vamos lá. Vamos passar para outros? Vamos. Então, vamos lá. Esse aqui é um queijo da Serra da Mantiqueira. Esse aqui, o ano passado teve uma turma grande que foi para a França. Tem tipo, a Copa do Mundo do queijo é em Tours, na França. Aonde? Em Tours. É. E aí lá, vários deles tiveram alguma premiação. Perto lá em cima, perto de Nantes. Conhece lá? Eu só conheço dos eventos, lá não conheço ainda. Esse aqui é o queijo da Serra da Mantiqueira. Esse aqui foi um dos que ganhou a medalha de bronze lá na França. É feito na Serra da Mantiqueira, a parte de Alagoa, onde é o caminho da Estrada Real. Onde passava Esse também é um queijo artesanal, não tem nada de... Leite, sal. Qual é a diferença desse, cara? Mais Esse aí vai te lembrar um queijo que a gente conhece bastante, só que mais fresco. Vamos ver se... É completamente diferente, não tem nada a ver com a ovelha. Completamente diferente. Por isso que cada um deles também requer ocasiões diferentes, né? Ele é um queijo... Parece aquele queijo ali do... Nós comemos seguido isso aí. Vou te dar a dica, então. Ele parece um parmesão leve, mais suave. Bem levezinho. Bem levezinho. E olha como cada região é muito específica. Esse queijo é um queijo jovem. Ele não tem 20 dias. Mas a característica dessa região faz com que o queijo fique firme. Então, esse queijo aqui Exato. Esse queijo aqui com 1 mês, ele já fica muito firme. Ele tem quantos tempos? Esse aqui não tem 20 dias. Não tem 20 dias? E viu que ele já tem uma textura bem quebradiça, né? É verdade. Ele com 1 mês, ele já fica muito intenso. Vamos para esse aqui. Vamos deixar esse aqui para o final, que é mais pesado. Vamos provar 2 canastras diferentes aqui. Vamos quebrar o tabu do mofo. Vamos comer o mofo. Aqui. Esse aqui é o queijo do Ivair, tá? Ivair e da Lúcia. E o princípio é o mesmo. A casca também. Sempre tem que saber perguntar, né? Sempre pergunta, coma a casca, não coma a casca? Porque... Tem casca que não se come? Tem casca que não se come, claro. Tem um queijo que até apareceu nas imagens, que é o mandala. Ele é comestível, mas a casca é ruim. Então a gente descarta. Ele não foi elaborado... ruim porque ela tem amargor, tem... o sabor dela não é gostoso. Porque ele fica... É um queijo de 18 meses, ele fica numa cave subterrânea, que é muito úmida. E ele é feito numa peça muito grande, que é para ficar muito tempo, para ter aquele sabor que ele tem. Perfeito. Só que a casca já não tem mais aquela... Esse do Ivair aqui... Tem uma outra coisa que é interessante, que é assim, ó, o queijo, dependendo do horário da ordenha, ele tem uma qualidade do leite diferente. É verdade? O Ivair, por exemplo, que produz esse queijo aqui lá na canastra, ele tem a ordenha da manhã e a ordenha da tarde. Esse aqui é o da ordenha da manhã. Olha como ele é cremoso. Interessante. E aqui a gente vai fazer aquilo que eu te falei, ó. Deixa eu ver se dá para enxergar lá. Vamos mostrar? Dá? Dá. Vamos fazer o corte aqui de novo. Vamos fazer um corte. Olha lá. Vamos fazer esse cortezinho aqui, por quê? Porque aqui a gente consegue pegar a massa, aqui no meio, né? E consegue pegar um pouquinho da casca também. Sim, sim. O ideal é que a pessoa consiga dar 2 mordidas. Então aqui, a metade come ele só com a massa. Perfeito. E a última mordida com a casca junto. Pipe, vamos lá? Vamos ver. Vamos de mofo? Vamos de mofo. Esse é o queijo da ordenha da manhã. Muda completamente. Completamente. O Onésio, o Ivair, o Zé Mário, que nós vamos provar depois, e o Serjão, são da mesma região. Na verdade, eles são vizinhos. Só o Serjão, que é um pouco mais afastado, é um outro município. Mas é feito da mesma forma, que é protegida por lei, leite, sal, pingo e coalho. Interessante, que queijo bom, hein? Sim. Mas é um queijo bem suave, né? É bem suave. Ele Você está sugerindo o Borges que seja um queijo para o café da manhã. Assim, aquele outro já era mais forte. De ovelha, mais forte. Era para ter deixado para o final até aquele, mas... O Calil estava namorando esse ele. Aqui? Vamos pegar o do Serjão? Não.
O do Sergião. Esse tu disse que tem 20 dias. Esse Não. aqui tá com mais ou menos 20 dias. Olha essa casca aqui que... Impressionante. Podemos fechar aqui? Impressionante. Olha só. Isso aqui é uma casca natural. Por quê? Porque o Sergião não lava a casca. Ele deixa a casca crescer naturalmente. E isso deixa o queijo... Não sei se vai dar pra ver aqui, mas vai dar. Olha aqui como ele é cremoso, ó. Ó, interessante. Tá ali bem na imagem, né? Aqui, olha aqui a lateral dele, ó. Eu vou apertar aqui, ó, deixa eu virar pra cá, olha lá. Ele chega a escorrer. Vamos provar esse aqui? Vamos. Esse aqui já tem um sabor mais intenso. Eu lamento que o espectador tenha que curtir a nossa prova, mas a prova nós estamos fazendo em nome de vocês e numa boa e em prol de uma boa missão. Não é uma provocação, é uma prova, tá? É isso aí. Pipa, por favor. Então vamos ver por quê. Mas o bom é que nós trouxemos o Borges até você para mostrar tudo aquilo Forte, que tem né? de diferença. Sim. Que queijo bom, forte. Esse é um queijo que eu gosto. Eu vou mostrar esse programa para os mineiros depois lá, eles vão rir desse teu bah! Eu tava falando para eles que o bah a gente usa para tudo, né? Tudo. O queijo é bom, bah, morreu meu cachorro, bah, tudo é bah, né? Não importa. Eles o que usam é. um trem, né? Eles passam por um trem pela gente, então nós podemos dar um bar, né? Sabe uma coisa legal que eu ouvi lá a última vez? Foi. Mas que queijo bom, hein? Tava num táxi, o taxista. Perguntei para ele se ele gostava desses queijos maturados. Ele, eu não gosto porque não dá rabinho. O que é rabinho? Nem ele sabia muito bem o que era. Rabinho é quando o queijo derrete e aí puxa, dá um rabinho. Mas como era mineiro, ele fala rabinho. Eu não gosto que não dá rabinho. E agora? Vamos para aquele lá, que é vamos o Mogiana. O colorido aqui. Queijo colorido. O Mogiana da Fazenda Atalaia de São Paulo. Mas queijo bom, tia. É o mesmo dos que a gente tem aqui, casualmente tem o Túlia também, que é dele, lá do Paulo, tá? Esse aqui é um queijo que, como a gente falou antes, ele vai urucum na massa. Sim. Então, mais uma vez, esqueçam que o queijo branco é mais leve. Não quer dizer, tá? Esse aqui é um queijo excelente para fazer, fazer um hambúrguer artesanal, quiser um queijo para derreter. Sim. Esse aqui é perfeito. Imagina como é que ele faz vai hambúrguer também com esse queijo? Claro. Sim. Esse aqui eu vou deixar o pessoal comer junto depois, senão... Eu pensei que esse queijo artesanal não era para hambúrguer. O queijo é que... Por que tu achou isso? Que o hambúrguer é uma coisa, um fast food, uma coisa mais comercial. Entendeu? Sim. Eu acho que... Eu pensei que esse queijo não era recomendado, mas basicamente é o mesmo queijo que... Esse aqui, no caso, é com leite pasteurizado. Com pasteurizado. Esse aqui, ó. Exatamente. Alguns pasteurizam leite, no caso lá de São Paulo. São Paulo é uma... a gente fala muito de Minas, né? Que Minas tem a maior quantidade de produtores hoje no Brasil, né? Só na Serra da Canastra, para ter uma ideia, são mais de 750 produtores. E tudo legalizado? Não. Por quê? E não quer legalizado é uma coisa, não quer dizer que não sejam bons. É porque eles têm algumas barreiras que eles não são fáceis de conseguir. Hoje, os que são 63 deles fazem parte da Associação dos Produtores, que é a Procan, que é uma associação muito forte e que conseguiu levar o queijo para um outro patamar, internacional até. E acho que em torno de 10 deles, no máximo, conseguem tirar o seu queijo lá da canastra. Tá bem suavezinho. É bem suavezinho, mas é um queijo interessante. Esse é um queijo legal para tomar com cerveja. Com cerveja? Uma cerveja clara, uma cerveja leve, uma lager já vai muito bem. E um dia vamos fazer um hambúrguer lá na loja, vamos colocar um queijo fazer desse. um hambúrguer lá. Não, porque... Já tem endereço de onde vai ser a tua loja, hein? Já, mas eu prefiro não falar ainda. É mesmo? Então tá bom. Vai ser ali na... Nós vamos comunicar, então, o dia a gente vai chegar quando começar. Posso falar só a rua? Pode. A rua é na Dinarte Ribeiro. Na Dinarte? É uma ruazinha bem legal, tem uma árvore na frente, sim, a Dinarte, tem umas mesinhas na rua lá. Todos conhecem a Dinarte aí, os restaurantes maravilhosos. É bom o lugar ali. Esse aqui é um clássico, tá? Esse aqui é o queijo do Seu Zé Mário. O Seu Zé Mário é uma figura, dá vontade de adotar. É aquele que passou no filmezinho. Aquele é o Onésio. Aquele é o Onésio. O Zé Mário, ele é um dos produtores mais antigos da canastra hoje lá, tá? Ele é uma pessoa extremamente caprichosa, ele faz muito pouco queijo, ele nunca tomou remédio na vida, nem uma aspirina. O gado dele não toma vacina, só as obrigatórias. É um gado limpo, a terra dele não tem fertilizante, não tem nada. E ele produz de 6 a 8 queijos por dia. É mesmo. Geralmente as produções passam de 20. Você conhece toda essa turma? Você vive lá, mas tem ido muito para lá? Eu vou para lá, tem que trabalhar com eles, né? Tem que conhecer, sim, para poder trabalhar. Até porque esses produtos, como eles fazem muito poucos, eles têm que escolher para quem eles vão entregar, entendeu? Quem vai trabalhar com o produto que eles fazem. Mas o Brasil é grande.
E nós estamos Sim. aqui no sul. Sim. Isso que eu te pergunto, você. Mas eu sou esforçado, Pipe. Ah, tu é Sou esforçado. Ah, Pelo menos a minha mãe diz que eu sou esforçado. Minha mulher também. Minha gordinha. Vamos lá. Esse aqui é o queijo do Zé Mário. E aqui tem uma característica legal que é assim, ó. Fique à vontade. Ele é um queijo mais firme. É o mesmo princípio, vamos dizer. É o Mesma mesmo coisa. princípio. Ele é a mesma coisa que a gente provou o queijo do Ivair, o queijo do Serjão e o do Onésio. Só que tem outro sabor. O que muda nesses queijos? Mas por que eles são diferentes no sabor? Coisas muito simples. Eles estão em altitudes diferentes, isso muda a qualidade do pasto, a qualidade da água. eu gosto do leite também. Os minerais, exato, os minerais que estão ali naquela propriedade deles são diferentes do vizinho do lado. Mas esse queijo aqui tem uma maturação maior também. Não, ele não é tão velho, mas como ele tem muito pouco gado, ele faz muito pouco queijo, o leite esfria muito rápido na hora que ele vai fazer o queijo, porque é na mão, né? Então o leite não tão quente faz com que o queijo fique firme mais rápido. Então o queijo dele, com 20 dias, já parece um de 30 do Onésio, por exemplo. O Onésio faz um pouco mais, ele faz em torno de 30 queijos hoje. Por dia. Por dia, E qual é de todos esses queijos assim que é o top? Pra quem? Pra mim? Pra ti? Vamos ver pra mim. Sei. Não, aqui eu vou lá na tua loja para tentar comprar. Tem muita complexidade, muita diversidade. É muito difícil responder essa pergunta. É muito difícil. E esse queijo? Gostaste da disso, né, Esse tu não serviu ainda? Serviu, sim. Ah, serviu. Acho que só... Não, já, esse já. Vou passar para o do Cerro aqui. O que faltou? Faltou esse aqui. Que queijo bom. É incrível, né? Incrível. E as pessoas se assustam com essa casca. Claro. Claro. Sem dúvida. Agora aqui tu provando, tu vê que não, né? E é Não. extremamente Comi a cremoso. casca, maravilhoso. Quanto tempo tem esse queijo de maturação já? Esse tem 4 meses. 4 meses. Para os queijos de mofo azul, assim, esse que a gente compra no mercado, o gorgonzola, é mais ou menos 30 dias. Borges. Então ele tem 4 vezes mais Borges, maturação. Sim. tu até parece mineiro, Borges, que tu tem essa suavidade mineira, assim, vai devagarinho. Vai devagarinho nos contando toda essa história, tá? Aliás, o programa tá maravilhoso, foi rápido, tá chegando ao fim. Vamos ver como é que é o queijo Do Cerro. do Cerro. O Cerro é a região mais antiga de Minas Gerais, acho que é a mais antiga do Brasil. Tem 300 anos de história de produção de queijo. Esse queijo aqui é feito aqui na fazenda Faz Vitória. O nome dele é o meu xará, o Eduardo. Vamos provar ele aí. Esse é um daqueles queijos que a gente substitui fácil por um queijo desse tipo parmesão. Em vez de comprar um parmesão, um queijo industrializado, compra um queijo brasileiro. Tô aqui com Claro. ralando no... A gente não, Calil, a gente não perde nada hoje para os Não. estrangeiros em queijo. A Não. gente tem Mas muita ele riqueza tem de queijo. um amargorzinho. Um ardor né? interessante. Isso aqui ralado fica um queijo... Faltou foi aquele vinho, com o vinho ele fica... Esse é o perfeito do vinho que a Fernanda que a Fernanda hoje nos furtou. Eu quero, nosso programa está chegando ao fim, eu quero agradecer Eu que agradeço. que é isso. ao nosso Borges. Eduardo Muito Borges. obrigado, nosso programa está sempre às ordens. Opa, Quando tiver obrigado. alguma coisa diferente, por Sim. favor. E nos avisa aí agora, no começo da tua loja, que nós vamos divulgar aqui, Isso porque mesmo. que é importante que nós Vocês já tenhamos... podem conseguir um pouquinho, desculpa, aos sábados, no Barra Shopping Sul, tem uma feira em que a gente já participa da feira lá. É só para o sul, né? Exato. que é uma feira que Todo nós- sábado, das 10 às 3, já isso. consegue encontrar um pouco de queijo Eu artesanal. quero deixar também o convite para a próxima semana. A próxima semana é a Semana Farroupilha e nós vamos bater em cima desse tema. Então tudo vai ser ligado à Semana Farroupilha. Obrigado, Borges. Eu que agradeço. Bem. Obrigado. Bom fim de semana para vocês e até a semana que vem. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.